Campina Grande, segunda-feira, 11 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Soldado Desconhecido. São aqueles pracinhas que muitas vezes, lutando por sua terra, por sua pátria, em defesa do seu país, perderam as suas vidas, tombaram em pleno campo de batalha. E muitos deles não foram reconhecidos porque ficaram mutilados, foram sepultados, inclusive, sem terem a oportunidade de estar recebendo uma homenagem digna que realmente pudesse trazer a lembrança, a memória da sua família. Portanto, nesse Dia do Soldado Desconhecido, nós registramos aqui o nosso sentimento, inclusive agora mesmo, nesses dias, o Estado de Israel está em conflito, está em guerra contra o terrorismo e muitos soldados, até na última sexta-feira, 870 soldados já tinham tombado sem vida. Muitos deles não vão ter a oportunidade, a dignidade de serem sepultados com a presença dos seus familiares. Logo mais estaremos ouvindo hoje o Dr. Hertz, que estará trazendo hoje a conclusão da palestra que ele trouxe em nossa conferência com o tema Liberta-me, promovido pela Juventude da Igreja do Calvário. Ouviremos também ainda um belíssimo hino interpretado pelo cantor e pastor Jimmy Swaggart. Portanto, continue conosco, porque Deus vai falar ao seu coração dentro de instantes. Eu quero lembrar a todos que a Igreja do Calvário estará em festa nesse próximo sábado, dia 16, e no domingo, dia 17, estaremos celebrando 53 anos de organização eclesiástica. A Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. É fácil de você chegar até lá, porque é no início do giradouro da Avenida Brasília. Estaremos em festa, no sábado pregará o pastor Jamerson. No domingo, estaremos ouvindo outra vez o Conjunto Coral Saracala, que estará celebrando o 43º aniversário, e pregará na ocasião o pastor Moisés, da Igreja Congregacional 13 de Maio. Você está convidado com a sua respectiva família. Quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Jimmy Swaggart. Deleite-se com esta música. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see
wash my eyes, that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands until I saw the blood that day. Spilled on the sands, I saw the marks of shame, and wept and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And now I'm glad he came so tenderly and washed my eyes with tears, that I might see and washed my eyes with tears, that I might see. Aquilo que nós pensamos e que às vezes não é externado, mas que toma conta das nossas vidas. Na primeira lista de pecados trazidas pelo apóstolo Paulo, os pecados sexuais, nós temos prostituição, impureza e lascívia. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele trabalha essa primeira lista de pecados aqui como uma ordem progressiva de fato, que começa na prostituição e vai terminar na lascívia. Dentro de um panorama geral desses três pecados, prostituição, qualquer relação sexual que não foi autorizada por Deus e que, portanto, é uma relação sexual clandestina. Sexo antes do casamento, adultério, sexo de pessoas de mesmo gênero, de mesmo sexo, ou sexo entre naturezas distintas, como, por exemplo, um homem e um animal. Na prostituição, nós temos todo esse tipo aqui de características sexuais. Depois o apóstolo Paulo, ele segue com a impureza. Quando um homem, ele é lançado na prostituição, de tal forma que ele começa a praticar o ato sexual, sem se preocupar com as características que Deus apresenta para um sexo genuíno, a consequência da prostituição é a impureza. Essa pessoa provavelmente não vai conseguir mais realizar nenhum ato ou falar mais absolutamente nada que não seja de cunho sexual. E a consequência da impureza vai ser a lascívia. O que é a lascívia dentro desse contexto em que Paulo está inserido aqui? É a mente cauterizada pelos pecados sexuais. Em outras palavras, o indivíduo, ele está tão afundado no pecado sexual, que agora ele não se preocupa mais naquilo que as outras pessoas vão pensar dele, e naquilo que o próprio Deus vai pensar acerca dele.
Em outras palavras, a sua mente já está tão cauterizada com o pecado sexual, que esse indivíduo ele não está mais preocupado com as consequências daquele ato. Ele só quer viver a sua vida, ele só quer sexo a todo custo, ele só quer prazer a todo custo, ele só quer mulheres a todo custo, ele só quer homens a todo custo, e pouco importa o que as outras pessoas vão pensar dela, ou aquilo que o próprio Deus pensa acerca dessa pessoa. Ela só vai querer satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua carne, satisfazer as suas vontades. A sua mente já está tão despreocupada com aquilo que a Sagrada Escritura revela quanto à área sexual, que pouco importa o nível de condenação que aquela pessoa vai sofrer. Ela só quer prazer, ela só quer sexo, ela só quer adultério, ela só quer a satisfação da sua própria carne. E a sua mente está tão fechada que a cada ato, ela não se importa mais com as consequências da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida ministerial, no relacionamento com as outras pessoas. Aquele indivíduo só quer satisfação própria. É por isso que o apóstolo Paulo, inicialista com prostituição, segue para a impureza e conclui na lascívia. O indivíduo já se encontra nesse estágio totalmente perdido. Ou o Espírito Santo traz uma transformação profunda na vida desse indivíduo, ou ele não vai mais ligar se ele está perdido, ou se ele vai alcançar a eternidade para viver com o Senhor. A sua mente já está fechada para aquilo. O apóstolo Paulo ele segue com alguns outros pecados agora na área religiosa: idolatria e feitiçaria. Idolatria, qualquer satisfação aos nossos desejos que coloquem no lugar de Deus aquilo que realmente nós queremos. Meus irmãos, em algum nível, todo pecado sempre será um pecado de idolatria. Porque quando você peca, você está dizendo para o próprio Deus que naquele momento, naquela situação, você não esteve satisfeito com o próprio Deus. E você precisava satisfazer os seus desejos de maneiras totalmente ilegítimas, pecaminosas, sórdidas diante de Deus. Todo pecado vai ser um pecado de idolatria. Porque você olha para o Senhor e diz mais ou menos assim: meu Deus, eu pequei, porque nessa situação entendi que não precisava do Senhor. E isso aqui me trouxe maior satisfação do que estar satisfeito em Ti. A idolatria fala mais acerca de quem nós somos do que daquilo pelo qual nós pecamos. A idolatria fala mais sobre o nosso ego, sobre o nosso coração, do que necessariamente o escorregão que nós cometemos. Na idolatria, você informa para absolutamente todo mundo que você prefere satisfação própria, seja ela como for, do que satisfação em nosso Deus. Feitiçarias, uso de medicamentos com objetivo de cura que não são prescritos pelo nosso Deus. Em outras palavras, tudo aquilo que foge à pregação do Evangelho e que não tem poder para salvar o indivíduo. Meus irmãos, só quem salva o indivíduo é a justificação pela graça mediante a fé. Não importa se você passa o óleo na testa, se você dá um dipirona, se você faz uma quimioterapia, nada disso tem poder para salvar o indivíduo. Isso trata a saúde física, mas só quem trata o coração é Cristo Jesus. Não importa que medicamento você dê para o indivíduo, o remédio que o povo tanto precisa chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode manipular o que for na farmácia, isso não vai salvar o indivíduo. Mas às vezes é melhor o indivíduo, entenda só, perder a sua vida por causa de uma patologia, mas acordar diante do Cordeiro, do que perder a eternidade com o Senhor, porque não foi pregado o Evangelho verdadeiro. Meus irmãos, se nos fosse dada a escolha, e é claro que todo mundo queria morrer em condições normais, temperatura e pressão, dormir bem e acordar morto, como nós dizemos no popular, abrir os olhos diante do Criador.
Mas se nos fosse dada a opção entre ser curado e perder a vida eterna, ou não ser curado e viver a vida eterna, eu quero acreditar que todo mundo aqui iria escolher a segunda opção. É melhor não ser curado e viver a vida eterna com o Rei, que trouxe a maior cura daquilo que nós precisamos. A cura da nossa alma, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente. Depois disso, o apóstolo Paulo segue com algumas outras listas: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa aqui numa lista que envolve a nossa necessidade de ter aquilo que os outros possuem, até a nossa alegria de ver os nossos irmãos perdendo aquilo que eles tinham. Às vezes o pecado toma tanto conta da nossa vida, que nós, além de desejarmos ter, como ciúmes, aquilo que os outros irmãos têm, nós nos alegramos quando os nossos irmãos perdem absolutamente tudo aquilo que eles tinham. E o nome disso é inveja. E geralmente, meus irmãos, esses pecados, eles são pecados travestidos de uma suposta bondade. Ciúmes, por exemplo, no grego, é utilizado pela palavra zelo. Sabe aquele indivíduo que se aproxima de você, fazendo parecer que é seu amigo, que está feliz pelo que você tem, mas que você não consegue ver verdade nos olhos dele? Talvez esse seja um dos pecados mais difíceis de nós descobrirmos. Porque as pessoas estão travestidas de uma suposta bondade, e que não é a intenção do coração deles ser bondoso com você. Na verdade, meu irmão, uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa irada, é uma pessoa que vai se apresentar diante de você de uma maneira, mas pelas suas costas vai agir de maneira totalmente distinta. E isso é capaz de causar aquilo que o apóstolo Paulo apresenta nesse versículo: facções. Essa pessoa está disposta a frustrar a sua vida de uma maneira tão horrenda, de uma maneira tão hostil, que ela começa a minar nos ambientes que você está inserido. Falsas mentiras, falsas mensagens, falsas pregações, um falso evangelho, para que a igreja como um todo, ela de certa forma se encontre dividida. Porque na verdade o indivíduo que se comporta dessa forma, sabe o que é que ele quer? Posição, status, honra, louvor, glória. O apóstolo Paulo disse que esses pecados na seara do relacionamento têm por propósito tão somente fazer com que o indivíduo assuma uma posição de honra que ele nunca teve. Depois disso, o apóstolo Paulo fala sobre bebedices e glutonarias. Esses pecados falam acerca de quem nós somos. A falta de autocontrole, a falta de domínio próprio, a falta de encontrar satisfação em Deus. O indivíduo ele não tem controle para consumir bebida alcoólica. O indivíduo não tem controle para saber a hora que ele deve parar de comer. Isso diz acerca de quem nós somos. O indivíduo que é um beberrão, um indivíduo que é um glutão, na verdade é um indivíduo sem limites, que não sabe controlar os seus apetites, que está disposto a buscar todo o prazer que for necessário. Aí o apóstolo Paulo ele conclui aqui no versículo 21. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele encerra essa lista, dizendo que os indivíduos que não vão herdar a eternidade, são os indivíduos que vivem na prática do pecado. Não fala acerca do cristão, que vez ou outra, escorrega nesse tipo de pecado aqui. Fala sobre aquele que vive nessa prática, sem se preocupar mais com o julgamento do nosso Deus. Quanto àqueles irmãos, que nós sabemos que é santo, que nós sabemos que são homens de Deus e mulheres de Deus, que vivem as suas vidas de maneira piedosa, quando escorregam nesse tipo de pecado,
qual deve ser a nossa postura? De piedade, de misericórdia, de amor. A vara que nós utilizamos para julgar e medir um dos nossos, quando cai no pecado, possivelmente vai ser a mesma vara utilizada para nos medir, se porventura nós cairmos nesses mesmos pecados. E meus irmãos, eu quero acreditar que se porventura você escorregar nesse tipo de pecado aqui, ainda que você saiba que é um pecado, ainda que você saiba que machuque, ainda que lhe faça sofrer, eu quero acreditar que você vai receber dos amados irmãos misericórdia, graça, piedade, porque na verdade isso foi tão somente uma falha. Quando nós vemos homens de Deus caindo nesses pecados aqui, a nossa postura deve ser: Senhor, livra a minha vida, para que eu não venha cometer o mesmo erro. E se porventura eu vier a cair nesses mesmos erros, que essas pessoas elas sejam misericordiosas com a minha vida, da mesma forma como eu fui misericordioso com a vida deles, porque não existe nada mais doloroso do que lutar contra o pecado, e ao passo que nós lutamos contra o pecado e as consequências desse pecado, nós temos que lutar também contra os dedos que de maneira impiedosa julgam os nossos pecados. A mesma vara de medir que você utilizou para julgar o pecado de alguém, vai ser a vara utilizada para julgar o seu pecado, se porventura você cair. Nós precisamos ser misericordiosos. Misericórdia não é passar pano. Misericórdia não é disciplinar. Misericórdia não é punir. Misericórdia é fazer tudo isso em amor pelo nosso Senhor Jesus. A próxima lista que nós temos é a lista do fruto do Espírito, para o apóstolo Paulo terminar o ensinamento em relação à igreja de Gálatas. É interessante aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz uma espécie de contraste. Ele está dizendo que os pecados são obras e que o fruto do Espírito é um fruto. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando com isso? Que não é possível para você ter essas características do fruto do Espírito se não for pelo Espírito Santo. Você não é a Coca-Cola no deserto, você não é a última bolacha do pacote, tudo aquilo que você só é por causa do Senhor Jesus. É por isso que se você ama, se você é alegre, se você tem paz, se você é longânimo, se você é benigno, se você é bondoso e se você é fiel, você só tem isso porque o Espírito Santo produz essas virtudes no seu coração. Por si só, você não teria essas características. Por si só, isso não faria parte da sua vida. Por si só, você não teria essas habilidades. Você só consegue ter o fruto do Espírito por causa do Espírito Santo sobre você. É o Espírito Santo que produz o fruto que Ele mesmo conquistou na cruz. É por isso que depois de falar acerca dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo vai nos dizer que contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu, quanto amor, quanto alegria, quanto a paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, não há qualquer lei que possa lhe julgar e lhe condenar. Seguindo o Espírito Santo, você vai viver a eternidade com o Senhor. Exercendo os dons do Espírito, você vai ver o seu Senhor. Vivendo sobre o fruto do Espírito, você vai alcançar aquele ponto final de triunfo da sua vida, em que os céus vão se rasgar e que você vai ser chamado para ceiar as bodas com aquele que é o nosso Cordeiro. Se você cumprir aquilo no Espírito, que diz respeito ao fruto do Espírito, o próprio Senhor vai produzir essas características em seu coração. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, porque é possível viver no Espírito? Porque na cruz, o nosso Senhor conquistou
exatamente tudo aquilo que você não poderia obter pelos seus próprios méritos. A mensagem do apóstolo Paulo é: olhe para a cruz, pense no fruto do Espírito, tome posse disso e viva a sua vida como convertido. Meus irmãos, nós só precisamos olhar para a cruz. Nós só precisamos viver a mensagem da cruz. Nós só precisamos crer na cruz. Nós só precisamos olhar para o Cordeiro. Nós só precisamos entender o que houve no madeiro. E nós precisamos nos apegar a isso como a fonte única das nossas vidas e exercer o fruto do Espírito. Você não precisa produzir o fruto do Espírito. O próprio Senhor conquistou isso na cruz, para que o Espírito Santo colocasse o seu próprio fruto em sua vida. Qual é o nosso objetivo agora? Andar de acordo com aquilo que prescreve o Espírito Santo. Para que a glória seja nossa, é dessa forma que o apóstolo Paulo termina o versículo 26, que nós buscamos o fruto do Espírito por vanglória. Nós buscamos o fruto do Espírito para a glória de Deus. Meus irmãos, se você é um crente que anda no Espírito, glorifique a Deus com sua vida. Isso não vai te fazer melhor do que absolutamente ninguém. Isso vai apontar para a glória do Criador. Se você anda no fruto do Espírito, louve a Deus com sua vida. Se você anda no fruto do Espírito, honre ao nosso Senhor. Se você anda no fruto do Espírito, continue vivendo a sua vida de modo digno do Evangelho. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, honre ao Senhor. E não imagine nunca que se você vive dessa forma, a glória é sua. A glória sempre será do nosso Criador. A glória sempre será do nosso Rei. Afinal de contas, foi Ele quem esteve na cruz. Não foi você quem esteve na cruz. Na verdade, esse castigo não pode ser dado por você mesmo. Sempre é atribuído por alguém. E foi atribuído ao nosso Deus o castigo de morrer na cruz por mim e por você. Para que você viva de acordo com o Espírito, para a glória do nosso Criador. E que você exerça de fato aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, de vida espiritual. Andar de acordo com o Espírito, até o dia em que o Senhor voltar para buscar a igreja. Se porventura nós caímos, meus irmãos, nós servimos a um Deus poderoso para nos levantar novamente e nos fazer caminhar mais um pouco. Afinal, nós servimos ao Deus de toda glória. Nós servimos aquele que é soberano. E nós servimos ao único que é digno de uma vida digna do Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, e a Ele seja a honra tão somente para todos sempre. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa aplicar essa mensagem aos nossos corações. A despeito do que tem acontecido lá fora, o Espírito Santo é poderoso o suficiente para fazer os nossos ouvidos fecharem e aplicar a sua palavra em nossos corações. Tão somente o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos orar encerrando. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por teu amor que nos alcançou naquela cruz. Amor esse que nos faz viver de modo digno do Evangelho, que nos apresentou a verdadeira paz, a alegria, fidelidade, nos deu uma vida para sermos pacientes e gentis com as outras pessoas, mas nos deu a possibilidade de amar o Senhor com toda a nossa força e de todo o nosso coração. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito, privando cada vez mais os desejos da nossa carne e nos apegando cada vez mais ao nosso Senhor. E que as nossas vidas possam ser vividas para a glória do Teu santo nome, porque afinal de contas esse é o nosso propósito aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que esteve conosco recebendo mais uma vez a palavra de Deus. Amanhã não perca, estaremos juntos ouvindo mais uma mensagem que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Eu quero lembrar a todos nesses instantes finais que no próximo domingo,
e sábado também estaremos em festa. A Igreja do Calvário estará celebrando mais um aniversário de emancipação. São passados 53 anos de realização ministerial aqui em nossa cidade de Campina Grande. Estaremos também na ocasião entregando o estacionamento que foi recentemente concluído e você, portanto, compareça, prestigie. Pregará naquela noite o pastor Jamerson. No domingo, o Conjunto Coral estará celebrando o 43º aniversário de ministério na Casa do Senhor, o Ministério de Louvor. E também pregará naquela ocasião o pastor Moisés. Portanto, você está convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Amém.